Boa noite, eu sou a Dani e eu leio histórias para você relaxar. Hoje você vai ouvir os próximos capítulos de O Pequeno Príncipe, adaptação da obra original de Antoine de Saint-Exupéry, que está em domínio público. Se você gosta de histórias assim, se inscreva no YouTube e no Spotify para acompanhar os próximos episódios. Capítulo 16. O sétimo planeta foi, portanto, a Terra. A Terra não é um planeta qualquer. Nela contamos pelo menos 111 reis, 7.000 geógrafos, 900.000 homens de negócios, 7,5 milhões de bêbados, 311 milhões de vaidosos, ou seja, cerca de 2 bilhões de pessoas grandes. Para dar uma ideia das dimensões da Terra, eu diria que, antes da invenção da eletricidade, era preciso manter, sobre o conjunto dos 6 continentes, um verdadeiro exército de 462.511 acendedores de lampiões. Vista de um pouco mais longe, era um efeito esplêndido. Os movimentos desse exército eram organizados como os de um balé de ópera. Primeiro vinham os acendedores de lampiões da Nova Zelândia e da Austrália. Depois, esses, tendo acendido seus lampiões, iam dormir. Então, entravam na dança os acendedores de lampiões da China e da Sibéria. Depois, eles também desapareciam nos bastidores. Em seguida, era a vez dos acendedores de lampiões da Rússia e da Índia. Depois, dos da África e da Europa. Depois, dos da América do Sul. Depois, dos da América do Norte. E nunca se enganavam na ordem de entrada em cena. Era grandioso. Apenas o acendedor do único lampião do Polo Norte e o seu colega do único lampião do Polo Sul levavam uma vida de ociosidade e despreocupação. Trabalhavam 2 vezes por ano. Capítulo 17. Quando se quer fazer graça, às vezes se mente um pouco. Eu não fui muito modesto ao falar dos acendedores de lampiões. Corro o risco de dar uma ideia falsa do nosso planeta àqueles que não conhecem. Os homens ocupam muito pouco espaço na Terra. Se os 2 bilhões de habitantes que povoam a Terra ficassem de pé, bem juntos, como para uma reunião, caberiam facilmente em uma praça pública de 20 milhas de comprimento por 20 milhas de largura. Poderíamos amontoar toda a humanidade na menor ilhota do Pacífico. As pessoas grandes, é claro, não acreditarão em você. Elas imaginam que ocupam muito espaço. Elas se veem importantes como baobás. Então, aconselhe-as a fazer contas. Elas adoram números. Isso lhes agradará. Mas não perca seu tempo com isso. É inútil. Confie em mim. O Pequeno Príncipe,
uma vez na Terra, ficou muito surpreso por não ver ninguém. Já começava a temer ter se enganado de planeta, quando um anel da cor da lua se moveu na areia. Boa noite, disse o pequeno príncipe ao acaso. Boa noite, disse a serpente. Em que planeta eu caí? Perguntou o pequeno príncipe. Na Terra, na África, respondeu a serpente. Ah, então não há ninguém na Terra? Aqui é o deserto. Não há ninguém nos desertos. A Terra é grande, disse a serpente. O pequeno príncipe sentou-se sobre uma pedra e levantou os olhos para o céu. Eu me pergunto, disse ele, se as estrelas estão acesas para que cada um possa um dia reencontrar a sua. Olha o meu planeta. Ele está bem acima de nós, mas como está longe? Ele é bonito, disse a serpente. O que você veio fazer aqui? Tenho dificuldades com uma flor, disse o pequeno príncipe. Ah, disse a serpente. E ficaram em silêncio. Onde estão os homens? Perguntou afinal o pequeno príncipe. A gente se sente um pouco sozinho no deserto. Também se está sozinho entre os homens, disse a serpente. O pequeno príncipe a observou por um longo tempo. Você é uma criatura estranha, disse ele enfim. Fina como um dedo. Mas sou mais poderosa que o dedo de um rei, disse a serpente. O pequeno príncipe sorriu. Você não é tão poderosa assim. Nem sequer tem patas, nem pode viajar. Posso te levar mais longe do que um navio, disse a serpente. Ela se enrolou ao redor do tornozelo do pequeno príncipe, como um bracelete de ouro. Aquele a quem eu toco, eu o devolvo à terra de onde veio, disse ainda. Mas você é puro e vem de uma estrela. O pequeno príncipe não respondeu. Tenho pena de você, tão fraco, sobre essa terra de granito. Posso ajudar um dia se você sentir muita saudade do seu planeta. Eu posso... Ah, eu entendi muito bem, disse o pequeno príncipe. Mas por que você fala sempre em enigmas? Eu resolvo todos eles, disse a serpente. E ficaram em silêncio. Capítulo 18. O pequeno príncipe atravessou o deserto e encontrou apenas uma flor. Uma flor de 3 pétalas. Uma flor sem importância alguma. Bom dia, disse o pequeno príncipe. Bom dia, disse a flor. Onde estão os homens? Perguntou educadamente o pequeno príncipe. A flor, um dia, havia visto passar uma caravana. Os homens? Existem, acho, 6 ou 7. Eu os vi há anos. Mas nunca se sabe onde encontrá-los. O vento os leva de um lado para o outro. Eles não têm raízes, e isso os incomoda muito.
Adeus, disse o pequeno príncipe. Adeus, disse a flor. Capítulo 19. O pequeno príncipe subiu ao topo de uma alta montanha. As únicas montanhas que conhecera eram os 3 vulcões que lhe chegavam até os joelhos. E ele usava o vulcão extinto como um banquinho. De uma montanha tão alta como esta, pensou ele, vou poder ver de uma só vez todo o planeta e todos os homens. Mas só viu agulhas de rocha bem pontiagudas. Bom dia, disse ele ao acaso. Bom dia, bom dia, bom dia, respondeu o eco. Quem são vocês? Perguntou o pequeno príncipe. Quem são vocês? Quem são vocês? Quem são vocês? Respondeu o eco. Sejam meus amigos, estou sozinho, disse ele. Estou sozinho, estou sozinho, estou sozinho, respondeu o eco. Que planeta estranho, pensou então. É todo seco, todo pontudo e todo salgado. E os homens não têm imaginação. Eles repetem o que a gente diz. Lá onde eu morava, eu tinha uma flor. Ela sempre falava primeiro. Capítulo 20. Mas aconteceu que o pequeno príncipe, depois de caminhar por muito tempo entre areias, rochas e neve, finalmente descobriu uma estrada. E todas as estradas levam aos homens. Bom dia, disse ele. Era um jardim cheio de rosas. Bom dia, disseram as rosas. O pequeno príncipe olhou para elas. Todas se pareciam com a sua flor. Quem são vocês? Perguntou ele, espantado. Somos rosas, responderam as rosas. Ah! Exclamou o pequeno príncipe. E ele se sentiu muito infeliz. Sua flor lhe havia contado que ela era a única de toda a espécie, de todo o universo. E ali estavam 5.000, todas iguais, em um único jardim. Ela ficaria bem envergonhada, disse ele consigo mesmo, se visse isso. Ela tosseria muito e fingiria que estava morrendo para escapar do ridículo. E eu teria que fingir que cuidava dela, porque senão, para me humilhar também, ela se deixaria morrer de verdade. Depois ele pensou. Eu me julgava rico por possuir uma flor única. E não possuo senão uma rosa comum. Isso e meus 3 vulcões, que me chegam ao joelho, sendo que um talvez esteja extinto para sempre. Isso não faz de mim um grande príncipe. E deitado na grama, ele chorou. Capítulo 21. Foi então que apareceu a raposa. Bom dia, disse a raposa. Bom dia, respondeu educadamente o pequeno príncipe, que se virou, mas não viu nada. Estou aqui, disse a voz, debaixo da macieira. Quem é você? Disse o pequeno príncipe.
Você é bem bonita. Eu sou uma raposa, disse a raposa. Vem brincar comigo, propôs o pequeno príncipe. Estou tão triste. Eu não posso brincar com você, disse a raposa. Não fui cativada. Ah, me desculpe, disse o pequeno príncipe. Mas depois de refletir, acrescentou: O que quer dizer cativar? Você não é daqui, disse a raposa. O que está procurando? Eu procuro os homens, disse o pequeno príncipe. O que quer dizer cativar? Os homens, disse a raposa, têm fuzis e caçam. É muito incômodo. Eles também criam galinhas. É o único interesse deles. Você procura por galinhas? Não, disse o pequeno príncipe. Eu procuro amigos. O que quer dizer cativar? É uma coisa esquecida, disse a raposa. Significa criar laços. Criar laços? Exatamente, disse a raposa. Você ainda é para mim apenas um menino, igual a 100.000 outros meninos. E eu não tenho necessidade de você. E você também não tem necessidade de mim. Eu sou para você apenas uma raposa, igual a 100.000 outras raposas. Mas se você me cativar, nós teremos necessidade um do outro. Você será para mim único no mundo. E eu serei para você única no mundo. Começo a compreender, disse o pequeno príncipe. Há uma flor. Acho que ela me cativou. É possível, disse a raposa. Vê-se de tudo na terra. Oh, não é na terra, disse o pequeno príncipe. A raposa pareceu muito intrigada. Em outro planeta? Sim. Há caçadores nesse planeta? Não. Isso é interessante. E galinhas? Não. Nada é perfeito, suspirou a raposa. Mas a raposa voltou à sua ideia. Minha vida é monótona. Eu caço galinhas e os homens me caçam. Todas as galinhas se parecem e todos os homens também. Então eu me aborreço um pouco. Mas se você me cativar, minha vida ficará iluminada. Eu reconhecerei um som de passos diferente de todos os outros. Os outros passos me fazem voltar para debaixo da terra. O seu me chamará para fora da toca, como uma música. E depois, olha, vê aqueles campos de trigo? Eu não como pão. O trigo não me serve de nada. Os campos de trigo não me lembram nada. E isso é triste. Mas você tem cabelos cor de ouro. Então será maravilhoso quando você me tiver cativado. O trigo, que é dourado, me fará lembrar de você. E eu amarei o som do vento no trigo. A raposa se calou e olhou longamente para o pequeno príncipe. Por favor, me cative, disse ela. Eu bem gostaria, respondeu o pequeno príncipe, mas não tenho muito tempo. Tenho amigos para descobrir e muitas coisas para conhecer. Só se conhece bem aquilo que se cativa, disse a raposa.
Os homens não têm mais tempo para conhecer nada. Compram coisas prontas nas lojas. Mas, como não existem lojas de amigos, os homens não têm mais amigos. Se você quer um amigo, me cative. O que é preciso fazer? Perguntou o pequeno príncipe. É preciso ser muito paciente, respondeu a raposa. Você se sentará primeiro um pouco longe de mim, assim, na grama. Eu te olharei pelo canto do olho e você não vai dizer nada. A linguagem é fonte de mal-entendidos. Mas a cada dia, você poderá se sentar um pouco mais perto. No dia seguinte, o pequeno príncipe voltou. Teria sido melhor se você voltasse à mesma hora, disse a raposa. Se você vem, por exemplo, às 4 da tarde, desde as 3 eu começarei a ser feliz. Quanto mais a hora se aproxima, mais feliz eu me sentirei. Às 4 horas, já estarei inquieta e ansiosa. Descobrirei o preço da felicidade. Mas se você vem a qualquer hora, nunca saberei a que momento preparar o coração. É preciso ter rituais. O que é um ritual? Perguntou o pequeno príncipe. É também algo muito esquecido, disse a raposa. É o que faz com que um dia seja diferente dos outros dias. Uma hora das outras horas. Há um ritual, por exemplo, entre os meus caçadores. Eles dançam às quintas-feiras com as moças da aldeia. Então a quinta-feira é um dia maravilhoso. Eu vou passear até a vinha. Se os caçadores dançassem qualquer dia, todos os dias seriam iguais. E eu nunca teria férias. Assim, o pequeno príncipe cativou a raposa. E quando a hora da partida se aproximou... Ah, disse a raposa, eu vou chorar. A culpa é sua, disse o pequeno príncipe. Eu não queria te fazer mal, mas você quis que eu te cativasse. É verdade, disse a raposa. Mas você vai chorar, disse o pequeno príncipe. Vou, disse a raposa. Então você não ganha nada com isso. Eu ganho, disse a raposa, por causa da cor do trigo. E depois acrescentou: vai rever. Vai rever as rosas. Você compreenderá que a sua é única no mundo. Voltará para se despedir de mim e eu te darei um segredo. O pequeno príncipe foi rever as rosas. Vocês não são nada parecidas com a minha rosa. Vocês ainda não são nada, disse ele. Ninguém cativou vocês. E vocês não cativaram ninguém. Vocês são como era a minha raposa. Ela era apenas uma raposa, igual a 100.000 outras. Mas eu a tornei minha amiga. E agora ela é única no mundo. E as rosas ficaram muito constrangidas. Vocês são bonitas, mas são vazias, disse ele ainda. Ninguém morreria por vocês. É claro que um passante comum pensaria que a minha rosa se parece com vocês. Mas por si só, ela é mais importante do que todas vocês juntas, pois foi ela que eu reguei. Foi ela que eu coloquei sob a redoma.
Foi ela que eu abriguei com o biombo. Foi dela que eu matei as lagartas, exceto 2 ou 3 para as borboletas. Foi ela que eu ouvi se queixar, ou se gabar, ou até mesmo se calar, porque é a minha rosa. E ele voltou para a raposa. Adeus, disse ele. Adeus, disse a raposa. Eis o meu segredo. É muito simples. Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. O essencial é invisível aos olhos, repetiu o pequeno príncipe para se lembrar. Foi o tempo que você dedicou à sua rosa que a tornou tão importante. Foi o tempo que eu dediquei à minha rosa, disse o pequeno príncipe para se lembrar. Os homens esqueceram essa verdade, disse a raposa. Mas você não deve esquecê-la. Você se torna responsável para sempre por aquilo que cativa. Você é responsável pela sua rosa. Eu sou responsável pela minha rosa, repetiu o pequeno príncipe para se lembrar.